é que os pacientes vão se expondo, o paciente acha que é tudo igual e não é igual. A formação de um médico leva muito tempo. Você vê grandes marcas colocando publicidade de que você usa 15 dias e você rejuvenesce 70%. Então, isso é impossível. E hoje você tem o ácido hialurônico e que foi só se aprimorando e você consegue resultados muito consistentes, o paciente fica muito feliz. Hoje, o nosso programa, nós vamos falar de dermatologia. Vamos falar das novidades da dermatologia, da cosmetria, da tecnologia e das doenças dermatológicas também. Papo de Médico, com o Dr. Carlos Fernando. Eu sou o Dr. Carlos Fernando, vice-presidente do Sindicato dos Médicos e secretário-geral da FENAM. Este programa é capitaneado por mim e pelo Dr. Gutenberg, nosso presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal e presidente da Federação Nacional dos Médicos, a FENAM. O intuito do nosso programa é trazer a vocês esclarecimentos, informação, notícias e demais atualidades. Para isso, nós contamos com uma grande audiência e com as perguntas que vocês mandam. Para quem que é esse programa? Esse programa é para você médico, meu colega, para você médica, para você da área da saúde, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, o condutor da ambulância, todos que trabalham na área da saúde. E o nosso convidado é muito especial, é o Dr. Ricardo Fenelon. Dr. Ricardo Fenelon é formado na Universidade Federal de Belém e tem sua residência e especialização pela Santa Casa do Rio de Janeiro e os demais cursos que ele fez, que ele vai contar para nós. Dr. Ricardo tem uma larga experiência, um dos mais renomados dermatologistas do Brasil e está em Brasília há quase 40 anos exercendo a sua profissão e cuidando de todos nós. Dr. Ricardo, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que seu tempo é muito curto, mas a gente sabe do seu trabalho, sabe da sua história e a gente gostaria que você já começasse a falar aqui para os nossos internautas, para os seus colegas, para as suas colegas, para todo esse público que eu citei, que nos assiste, sobre a sua formação um pouco, sobre a tua história, como é que você começou, e no decorrer eu vou te abordando várias perguntas que você tem aqui. Nós temos algumas coisas de mito e verdade que está chegando aqui para nós, e vamos falar desse parque tecnológico, o que mudou na dermatologia, mas, por favor, se apresente aí para nós. Eu sou Ricardo Fenelon, dermatologista, com quase 40 anos de atuação em Brasília. Me especializei em dermatologia no Rio de Janeiro, na Santa Casa, serviço do saudoso professor Silvio Fraga, e venho trabalhando em Brasília com dermatologia, como já disse, há quase 40 anos. E venho acompanhando o desenvolvimento da dermatologia, que antigamente, no passado, era uma área especificamente clínica, e hoje a dermatologia cresceu muito, a abrangência do dermatologista cresceu enormemente, e a dermatologia hoje é cirúrgica, a dermatologia nós temos o advento do laser, que veio modernizar enormemente e nos oferecer a possibilidade de tratar patologias que nós não tínhamos como tratar antigamente, e hoje com o advento da tecnologia nós temos condições de tratar. Então, primeiro, agradecer Brasília. Ontem nós estávamos comemorando 61 anos, uma cidade que nos acolheu, né, Carlos? Uma cidade que deu imensas oportunidades ao povo de Brasília, à população de Brasília, que acreditou no nosso trabalho. Enfim, é um momento muito feliz de estar aqui no Sindicato dos Médicos, podendo falar com vocês. Ricardo, o nosso tempo de formado é quase o mesmo, né? Eu já estou com 35 anos de formado também. Eu acho que a gente pode fazer uma volta aí de quando a gente se formou, como que a gente começou, né? Eu tive a oportunidade da dermatologia de aprender muitas patologias e também patologias mais raras. Eu sou formado em Uberaba, eu tive a oportunidade de um lado, mas a infelicidade do outro, até de ver o fogo selvagem, você está entendendo? Onde os pacientes dormiam em folha de bananeira, que o lençol gruda naquelas feridas. Tratamos desse tipo de paciente e tudo mais, né? Tratamos muitos pacientes de todas as doenças da pele que a gente poderia conhecer e tudo mais. E eu acho que a dermatologia hoje, no meu entendimento, ela tem um pouco de uma divisão das patologias dermatológicas e da dermatologia clínica do ponto de vista da
cosmetologia, né? Dentro desse segmento. Porque a tecnologia trouxe isso. Fala para nós hoje, a nível de Brasil, hoje aqui em Brasília, né? Sobre as suas clínicas, o que você está fazendo, o que tem de aparelho, de tecnologia. É um programa que não tem conflito de interesse, tá certo? Pode falar o que você faz, onde é seu consultório. Já está chegando pergunta aqui, perguntando, que já conhecem você de nome. Tem paciente aqui seu que já entrou aqui na audiência do programa. Então, conta para nós essa dermatologia mais clínica hoje, como é que o pessoal está tratando, e um pouquinho, né, da formação do médico dermatologista, que também parece que fugiu um pouquinho mais para o lado mais da cosmetria. A gente está vendo que o dermatologista hoje, acho que de cada 10 que se forma nas residências e tudo, tem menos colegas mexendo com essa parte da patologia clínica. Como é que está isso? Dá uma passada aí para nós. Carlos, eu acho que a formação continua a mesma que você teve, aquela formação de fazer diagnóstico, porque você não tem como falar em medicina sem diagnóstico. Você tem que ter um diagnóstico, pelo menos na alopatia, que é a área que nós atuamos, a medicina convencional, você tem que ter um diagnóstico. Então, o dermatologista ele passa por uma formação como clínico geral e depois ele vai fazer dermatologia. Agora, a área da cosmetria foi uma área que cresceu enormemente, porque a demanda dos pacientes é enorme. Com a evolução dos tratamentos, vou te dar alguns exemplos de tratamentos, como, por exemplo, a toxina botulínica, mais conhecida popularmente como Botox, mas tem outras toxinas do mesmo nível técnico. Você tem aí os preenchimentos com ácido hialurônico. Eu sou da época em que se fazia preenchimento com colágeno bovino e que você tinha que fazer testes antes para ver se o paciente não tinha alergia. A durabilidade ali daquele preenchedor era muito rápido, ele desaparecia, era reabsorvido, e hoje você tem o ácido hialurônico e que foi só se aprimorando e você consegue resultados muito consistentes, o paciente fica muito feliz. Agora, a dermatologia, você não tem, eu vou repetir, como pensar em ser dermatologista se você não tiver uma formação sólida, porque é muito perigoso o que vem acontecendo. Aproveitando aqui que nós estamos dentro do sindicato dos médicos, você não tem como você atuar em procedimentos dermatológicos sem você estar preparado para isso. Nós temos hoje uma invasão de outras profissões, não digo nem especialidades, que vão tratar, vão fazer procedimentos dermatológicos sem a formação adequada. Eu acho isso uma temeridade, porque você, por exemplo, pode olhar vamos falar num termo popular, uma pinta e achar que aquilo não é nada e tirar aquilo com shave, uma cirurgiazinha, sem os cuidados necessários, e você está tratando do melanoma e está colocando em risco a vida daquele paciente. Você, como ginecologista, você sabe. Tem duas maneiras do profissional ser muito corajoso. Ou ele não sabe nada, ou ele sabe muito. Porque quem não sabe, não teme. Então, vai lá e faz. Então, acho muito preocupante para nós médicos, para nós dermatologistas, essa invasão, não por reserva de mercado. Graças a Deus, eu tenho uma vida profissional bem-sucedida, não é isso que me preocupa nessa altura da minha vida, mas o que me preocupa é que os pacientes vão se expondo, o paciente acha que é tudo igual e não é igual. A formação de um médico leva muito tempo. Mas você falou um ponto aí que eu ia tocar, não ia deixar de tocar, até por estar numa casa política e ter um trabalho hoje que a gente luta dentro do Congresso, com os lobbies que existem, de você aprovar procedimentos para outras profissões que não são, não é ato médico, que é ato médico, quer dizer, você pegar uma agulha e furar uma epiderme e uma derme ali já é ato médico, né? Então hoje você vê muita clínica, muita gente de outras áreas invadindo. Não médicos. Não médicos. Eu acho que o mais complicado é isso, né? O cara está fazendo aí uma série de coisas que nós vamos falar. E a tua preocupação na minha ótica, por tudo que você tem de sucesso, de responsabilidade, de trabalho muito bem feito, né? Você é considerado um dos melhores dermatologistas do Brasil hoje. Eu não tenho aqui para te gabar disso. A realidade chegou, não é verdade? A sequela que você trata,
Eu tenho certeza que no teu consultório chega sequelas para você tratar de procedimentos feitos por não médicos que fazem um curso aí de Final de semana. De final de semana, né? Faz um conjugado aí, faz um monte de receitinha, um monte de coisa, e acontece. E aí você vai tratar o quê? Você vai tratar uma mancha, você vai tratar uma cicatriz errada que ficou, você vai tratar uma deformidade lá no seu consultório, que esse é o principal. E com certeza você fica triste de ver isso no paciente. Carlos, se você for acompanhar, você vai se relembrar aí que você é muito bem informado, a vascularização da face. Você, durante um procedimento, se você emboliza um vaso, não é nem questão de uma mancha, de uma sequela, você pode causar uma cegueira num paciente pela anastomose dos vasos, você vai fazer um preenchimento, aquilo entra dentro do vaso, vai, obstrui a artéria da retina e você tem uma cegueira. Então isso é muito sério, se você não tem uma formação. Eu não estou aqui para criar nenhum confronto com ninguém, mas eu acho que isso tem que ser pensado com muito cuidado, porque você está expondo o paciente. A formação de um médico é uma coisa que leva muito tempo para você estar habilitado a fazer determinados procedimentos. Então, eu acho temerário. E essa é uma luta nossa, né? Tanto do sindicato, da Federação Nacional dos Médicos, dos conselhos, né? Em relação junto ao Congresso, porque muitas vezes, muitas coisas que às vezes são aprovadas lá, a parte política da expectativa de um grupo de políticos, infelizmente, vence a parte técnica. Você entende? E com isso aprovam essas situações aí. E coloca os pacientes em risco. Coloca os pacientes em risco. Isso é uma realidade que a gente tem que falar, não é verdade? E essa indústria da beleza hoje, do rejuvenescimento, essa indústria da forçação de barra, de você estar nas mídias sociais, você está bonito, você está tudo, virou quase que uma paranoia na cabeça das pessoas, infelizmente, né? E eu passo por mim, por exemplo, eu fazia consultório até 3 anos atrás, os pacientes vão no meu consultório com menopausa, que é um hormônio, doutor, só um remedinho para mim melhorar de tudo. Não é assim, né? Eu acho que a vida, rejuvenescer, emagrecer, buscar felicidade, buscar reencontros, é um conjunto de coisas que nós, como médico, a gente ajuda, a gente informa, a gente orienta, mas não tem nada mágico na mão. Bem, hoje nós estamos lutando e vem aparecendo cada vez com maior frequência com um problema que chama de dismorfofobia. Porque nós vivemos esses tempos de redes sociais e a exposição das pessoas hoje é muito maior, então a pessoa começa a se ver de uma maneira distorcida e ela começa uma busca frenética por procedimentos, por aplicação de toxina botulínica, por preenchimento, por tratamentos de emagrecimento, como você falou, por modelar o corpo à base de hormônios, e as pessoas vão se perdendo e acabam ficando doentes, porque dismorfofobia, ela tem uma visão distorcida da sua imagem. E esse paciente, o médico tem que ser muito cuidadoso, tem que ser experiente para saber separar isso, com muito cuidado para orientar, para não gerar expectativas, porque esse paciente é insaciável, ele nada vai satisfazê-lo. Você pode usar a melhor tecnologia, o resultado ser ótimo, mas ele, na realidade, esse paciente precisa muito mais de um apoio psicológico, de um carinho da família. Por exemplo, você pega um paciente de vitiligo, que é uma doença que ela causa muito preconceito. Até hoje, por incrível que pareça, por mais que se tente explicar que não é contagioso, que aquilo não vai transmitir, que o que aquele paciente precisa é de aconchego, de apoio, e as pessoas rejeitam. É a mesma coisa de você imaginar um paciente com dismorfofobia, ele nunca vai chegar no resultado que ele sonha, que ele idealiza, que não é o resultado real. Então ele fica trocando de médico e ele acaba caindo em situações em que prometem resultados milagrosos para ele. Nós vemos aí na mídia paciente injetando silicone, perdendo a vida, com infecções seríssimas. Necrose de tecido, aquela Uraque lá, aquela moça, no Rio né? de Janeiro, aquela moça foi fazer um procedimento dentro de um apartamento, as pessoas se perdem. Então procure um médico da sua confiança, eu acho sempre. Para você que está nos assistindo, procure um profissional da sua confiança, que tenha referência, para você minimizar ao máximo os riscos quando for se submeter a um procedimento.
Você citou o exemplo de uma patologia aí, de uma doença, Ricardo. Vamos só explicar para o nosso público, nós temos um público internautas que não é da área da saúde. O que é o vitiligo? Vitiligo é uma doença autoimune hoje, é a principal teoria, a mais aceita, muito relacionada ao sistema emocional, porque você tem aí o sistema neurológico, imunológico, muito ligado às emoções, e que a pessoa vai perdendo a pigmentação em determinadas regiões, em volta das pálpebras, nas mãos, nas extremidades, enfim, qualquer região do corpo, e que evolui de uma maneira irregular. E aquilo gera um preconceito quando deveria gerar um aconchego, deveria gerar um carinho, uma solidariedade, que é o que aquela pessoa precisa. Porque, na realidade, aquilo não vai ter contágio, não vai passar de uma pessoa... Mas dá um mau aspecto, né? Acaba gerando a pessoa fica muito... Se a pessoa se sente rejeitada, aumenta o constrangimento e ainda aumenta a possibilidade de que esse vitiligo vá se estender. E até o bullying, né? Sim. Até o bullying que é muito grave. Mas nessa busca dessa beleza excessiva hoje, dessas coisas milagrosas e tudo mais, Ricardo, eu na minha área, sabe o que eu pego muito? Eu pego muito as pacientes homem não, né? Não atendo homem, né? Atendo mulher, sou ginecologista, meus internautas já conhecem o nosso programa, mas só quem está vendo pela primeira vez, as pacientes que buscam um emagrecimento com anabolizantes, com dietas as mais loucas possíveis que você pensa, e que vão para a academia e chega lá na academia, tem excelentes personagens e tem personagens que às vezes quer agradar, quer fazer, não tem formação para isso, e começa a sugerir anabolizantes para os pacientes. O que eu pego muito no meu consultório são complicações, principalmente hoje, da testosterona. Eu pego paciente com a massa muscular muito aumentada, o timbre de voz diferente, hirsutismo, que é aumento de pelo. Onde ela não deveria ter. Onde ela não deveria ter. Aumento do clítoris. Sim. Você está entendendo? A lesão de corda vocal é quase que reversível depois que a testosterona atua. Você entende? Ela fala, doutor, eu vou ficar com esse tom de voz depois que eu usei. Faz 2 anos que eu usei, mas eu me senti mais forte, mais potente. Eu estou com 45, 50 anos, eu senti uma moça de 25 anos, aquela força e tal. Eu falei, olha, você está colhendo sequela de um produto que você até poderia ter usado se fosse avaliado por um colega meu ou por mim, com indicação. Eu não estou falando que testosterona não tem indicação, não. Eu estou falando que todos os remédios têm que ter indicação de acordo com a sua patologia e com o seu cuidado. É aquilo que se fala, né, cara? Né? Individualizar. Diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a dose. Isso é individualizado e tem que ser feito por um profissional capacitado com muito cuidado. Você não vai colocar um hormônio no corpo, colocar da maneira que você quiser, ou tomando, ou injetando, ou passando. Outra coisa, as pessoas acham que passar um hormônio na pele é menos importante do que tomar ou injetar. Elas não sabem que aquilo é absorvido e cai na corrente sanguínea. Sim, da mesma maneira. É uma outra via de aplicação. Então isso tem que ser feito com o médico, com muita cautela, com muita parcimônia, para que não tenhamos problema. Mas aí entra a importância do diagnóstico. O ginecologista obstetra tem condições de fazer o diagnóstico da necessidade. Agora, você vai dar hormônio para uma paciente que não necessita de hormônio para aumentar a massa muscular? Isso não é um papel do médico, né? Bem, internautas, nós demos uma passada um pouquinho sobre a história do Dr. Ricardo, falamos um pouquinho da formação do médico, das patologias, e batemos um papo aqui rápido da individualização do paciente, da individualização da sua patologia, né, ou do seu tratamento. Isso é uma coisa importante. Agora vamos aprofundar um pouquinho. Ricardo, traz para nós aqui, para os nossos internautas, o que é que tem de moderno do ponto de vista da tecnologia? E você é membro da Sociedade Americana de Dermato, você é membro da Sociedade de Laser Terapia Brasileira, Laser Terapia e Medicina. Quem são esses aparelhos de laser? O que eles estão fazendo hoje? O que rejuvenesce? E depois eu já vou fazer a minha propaganda, né? Porque eu brinco com meus internautas que às vezes aqui é um programa até do Ronivon, que é um cara que eu admiro muito. Então eu tinha um nariz muito feio, né? Que a gente vai ficando velho, 60 anos, vai crescendo o nariz, né? Aquela carne que vai crescendo. E eu fui lá em você, olha, gente, vocês podem ver meu nariz, ó. Como é que eu fiquei bonito, ó. Parece que foi cirurgia plástica, mas foi esse homem aqui. Mas
tirando a brincadeira, e realmente, pera aí, só pra terminar, realmente fiquei muito feliz, estou lá tratando com você, mas eu queria te perguntar o seguinte, o que a tecnologia traz? Quem é o laser? O que ele faz? Ele substitui alguma coisa da cirurgia plástica? Ele complementa? O laser é um pré, ele é um pós? Como é que está essa relação, vocês, cirurgiões plásticos de lá, e vocês, dermato de cá? Vamos, agora traz um pouquinho mais aprofundada essa tecnologia, o que você está fazendo na tua clínica, que é uma clínica de uma quantidade de aparelho que a gente fica bobo de ver lá, entra lá, tem isso, tem aquilo, você fica até, se perde, né? Eu sei que você investiu muito, você investe, e eu queria, conta para nós, o que nós... Antes de falar isso, eu só queria falar um detalhezinho. Quando um colega médico me procura, a honra é minha. Obrigado. Porque quando um colega te escolhe, é uma pessoa que tem mais informações para fazer a escolha dela. E se ela te escolheu, você tem que se sentir honrado pela confiança. Então, foi um prazer tratar de você. A vida toda eu te mandei paciente, minha família, seus pacientes, é muito gentil, isso é uma grande verdade. Carlos, tecnologia, né? Tecnologia. Você sabe que o novo sempre traz um pouco de resistência. E nessa área de laser, o laser na dermatologia, eu posso citar inúmeros avanços. Vamos começar, por exemplo, pelo hemangioma. O que é o hemangioma para o nosso internauta? É um tumor vascular benigno, uma proliferação de vasos no rosto que vocês veem. Aquela mancha vermelha, né? Vermelha, mancha vinho do Porto. O que nós podíamos fazer antigamente? Muito pouco. E hoje você tem aparelhos de laser específicos que são atraídos por um componente do sangue, a hemoglobina, e acaba destruindo aquela proliferação de vasos com segurança e mudando a vida daquela criança. Como não se entusiasmar com isso? Você falou agora um pouquinho antes sobre bullying. Você imagina uma criança com uma mancha, as crianças não têm muito filtro e vai ser um bullying enorme que vai modificar a personalidade daquela criança. Aquela criança vai ser uma criança retraída, aquilo vai, na formação dela, vai dificultar muito. E hoje você, com o laser, você tem condições de oferecer resultados extraordinários. Uma menina que nasce com a hipertricose, por exemplo, um excesso de pelo. Você imagina que muitas vezes nos homens que têm excesso de pelo, eles se sentem incomodados com excesso de pelo nas costas. Imagina uma menina que tem pelos onde uma mulher normalmente não teria, o hirsutismo, ou tem só uma hipertricose, onde a mulher tem, mas ela tem maior quantidade. A barba na mulher, a né? A barba, você atende mulheres que parecem ter uma barba, e aí entra muito o uso do hormônio, da testosterona, os hormônios androgênicos. Você chega a atender mulheres com aquela voz grossa, muita massa muscular, mas quase com uma barba no rosto. Então você, com a depilação a laser, você consegue ajudar. Você consegue tirar manchas. Você atende um paciente com inúmeras manchas no rosto, que você usar um creme e hoje você trata com laser em picos segundos, um laser muito pouco agressivo, com resultados excelentes. Uma micose nas unhas, um tratamento muito chato, muito longo, porque uma unha nos pés demora um ano e meio para ela crescer totalmente. Você tem como tratar com laser, o laser ajuda muito, o laser hoje é indolor. Quer dizer, você tem a gama enorme. Acne, você atende um menino com acne, uma acne realmente que vai causar deformações, vai deixar cicatrizes, vai deixar sequelas, vai afetar emocionalmente. Você tem como depois... Você tem tratamentos durante o tratamento da acne, o laser auxilia muito, desinflama, reduz a inflamação ali, e depois você tratar as cicatrizes, fazendo um peeling a laser. Enfim, eu vou lembrando aqui, as aplicações do laser são inúmeras. Quanto ao nosso centro de laser, eu digo nosso, porque eu participo com mais 2 colegas dermatologistas, nós acabamos com pioneirismo há mais de 20 anos, trouxemos para Brasília um centro de laser que está entre os centros, não fica nada a dever para São Paulo, Rio, que nem quem sabe no exterior nós temos as melhores máquinas, porque uma coisa que as pessoas que não são médicos, que não sabem é que cada laser tem a sua especificidade. Se você vai tratar um laser para vasos, ele tem um comprimento de onda que é preferencialmente absorvido pelos vasos. Se você está tratando uma lesão de mancha, melanina, você vai estar usando um laser em que a melanina
é o principal cromóforo. O que é cromóforo? Cromóforo é o componente da pele que atrai aquele comprimento de onda. Então nós temos inúmeras possibilidades de ajudar. É um mundo fascinante. Cada dia você trabalhando nesses 20 anos, você vai aprendendo outras utilizações do laser com resultados excelentes e com segurança. Agora, eu sempre digo, eu não canso de repetir isso, procure o dermatologista da sua confiança. Isso é que é importante, para que ele possa lhe aconselhar e você possa fazer um tratamento seguro que não vá te causar problemas depois. Então, Ricardo, você falou uma coisa que eu queria que nossos internautas tivessem prestado atenção nisso. Às vezes você vai numa clínica que não tem um médico, tem lá um esteticista, tem lá até um investidor que montou aquela clínica, contrata pessoas que fez um curso aí e tudo mais, e está lá na placa, né? Fazemos laser terapia, tratamento a laser. Isso que você falou é uma coisa de extrema importância como informação. Veja a importância do nosso programa pela informação. Esse aparelho não faz tudo, né? Para cada situação você tem um aparelho. Por isso que dermatologia acaba sendo caro, não é barato, né, tratar. Precisa de uma estrutura com diversos aparelhos, né? Eu não consigo com um aparelho só fazer tudo. E, infelizmente, a população tem que ter essa informação, tem que ter essa noção para depois não colher sequelas, não é verdade? Dentro desse tratamento a laser também hoje, Ricardo, a gente consegue postergar alguma coisa que seria de uma cirurgia plástica, ou ajudar o cirurgião plástico, eu lhe perguntei, ou fazer um pré para o cirurgião plástico, onde o laser está nesse momento aí para o cirurgião plástico, vocês, dermato, como que está esse intercâmbio, como que está isso dentro das duas especialidades? São complementares. Certo. A dermatologia nunca vai substituir a cirurgia plástica, porque chega um momento em que você, por exemplo, já tem uma flacidez e num processo de envelhecimento você tem uma perda óssea, você tem uma perda de gorduras, você tem uma perda de água, você perde colágeno, que é a proteína que nós produzimos e sustenta a pele, e aí você já tem um grau de envelhecimento que você vai ter que passar por uma cirurgia para fazer o reposicionamento das estruturas. Agora, num envelhecimento em que está iniciando o envelhecimento, uma flacidez, você tem hoje o ultrassom microfocado, que provoca uma retração no colágeno, você tem o laser fracionado, que você também estimula colágeno e vai rejuvenescer uma pele. Então é complementar. Você quer ver uma coisa que eu acho fantástica? O paciente opera, faz uma cirurgia, o cirurgião termina, dá ali seus pontos, fica a cicatriz ali no local. Quando ele tira os pontos, é extremamente interessante que ele inicie um tratamento. Os melhores trabalhos são com laser fracionado e principalmente com pulse dye laser, Carlos, porque você consegue evitar cicatrizes hipertróficas, cicatrizes como queloides, as pessoas conhecem mais como queloide, aquela cicatriz que grossa, cresce, né? Grossa, e você consegue evitar a cicatrização, é muito melhor. Então eu acho a posição da dermatologia com a cirurgia plástica são duas especialidades complementares. Vai ter momentos em que é muito melhor que você procure um cirurgião plástico. Isso eu canso de acontecer comigo na minha clínica. A senhora me procura, mas já está com um grau de envelhecimento que eu acho melhor que ela procure um cirurgião plástico. Então eu encaminho, porque você não pode gerar falsas expectativas, principalmente nessa área de cosmiatria. Porque aí o paciente fantasia muito e ele acha que ele vai rejuvenescer 30, não tem como isso. Você tem que trabalhar dentro da realidade, nós evoluímos muito, mas existem limites, medicina é uma coisa real, não é de imaginação, então você tem que ir até onde é possível, estender ao máximo esses limites, mas você não pode passar do possível. Ricardo, eu gosto muito no nosso programa, eu gosto muito de dar exemplo, sabe? E eu me uso muito até como exemplo. Eu saí extremamente feliz do seu consultório com o seu tratamento, mas também saí triste por uma coisa que você me falou. Você falou assim para mim, chega de sol. E eu amo o sol, a vida toda eu gostei de andar sem camisa e tudo mais. Vamos dar uma palavrinha sobre o câncer de pele, sobre o sol. Vamos explicar para os nossos internautas, esse sol acumulativo existe? Como que existe esse sol acumulativo? Desde jovem, quem usou muito praia, muito piscina,
aquelas moças que, as mulheres principalmente, que passam seu bronzeador, fica ali horas naquele sol e tudo mais. Eu sempre gostei de tomar sol demais, né? Mas não tomei mais sol depois que você me pegou de jeito. E também sou descuidado. Passar o bronzeador, o protetor solar, né? Você me deu um protetor gostoso, cheiroso e tal, mas é o hábito. Isso não tenha dúvida que é o hábito, né? E hoje, com o uso da máscara, então, com essa situação de Covid que nós estamos passando, aquilo gruda na gente, aquele negócio tudo um pouco e tal. Mas essa rodopiada que eu dei, essa brincadeira com você, que é uma verdade, que eu sou teu paciente, fala de sol e câncer, câncer de pele, como que está hoje, falta publicidade para o câncer de pele no país hoje, para proteger do câncer de pele. Faz essa miscelânea, dá essa volta nessa miscelânea aí. Eu acho que a Sociedade Brasileira de Dermatologia divulga e faz o que é possível, faz campanhas. Agora, nós moramos num país extremamente ensolarado. Você não tem como, e você tem que trabalhar dentro da realidade. Quem, por exemplo, está viajando, está no litoral, está na praia, você pega um candango aqui, quando ele vai para a praia, ele só vai chegar na praia, Carlos, ele não vai acordar 7, eu estou falando geral, tem as exceções. Ele não vai acordar 7 horas para estar no sol das 7 às 8. O horário que as pessoas estão na praia... 11 horas da manhã. É 11 horas, é o horário que o ultravioleta B, que é o raio mais energético da radiação solar, que causa mais câncer de pele, é quando ele está incidindo com maior intensidade. E, além disso também, caiu muito por terra essa ideia de que era só ultravioleta B. Hoje a gente sabe que o ultravioleta A, que tem um comprimento de onda mais longo, ele, além de envelhecer precocemente a pele, ele também acelera o aparecimento de câncer de pele. Câncer de pele e sol são diretamente ligados. E não vai ser o sol que você tomou hoje, vai ser o sol que você tomou sua vida toda. Então é muito importante que as mães comecem a proteger os bebês. Por quê? Porque 80% dos malefícios que o sol causa na nossa pele é o sol que você tomou de bebê até os 20 anos. O sol que você toma após os 20 anos, ele vai estar acelerando o aparecimento das alterações que já aconteceram. Então, sol... realmente é difícil, como o Dr. Carlos disse aqui, você mudar de hábitos, mas vale a pena investir nisso. Recentemente, um colega que trabalha comigo, excelente cirurgião, e eu encaminhei para ele uma paciente que tinha uma feridinha aqui. E quando ele foi tirar, era um tumor enorme na profundidade, altamente destrutivo. Então não tenha que câncer de pele é uma bobagem, não é. E olha que eu não estou falando nem de melanoma, eu estou falando muito mais do carcinoma basocelular, que é o mais comum. Você começa com aquela feridinha, áreas expostas, que não cicatriza, você vai descobrir que tem um câncer de pele e que muitas vezes aquilo é um iceberg. Você olha na superfície, é uma coisinha pequena, embaixo está um estrago, uma destruição enorme. Então, é muito importante a proteção solar, sim. Usar chapéu, usar filtro solar, usar óculos, roupas, se for possível, porque a principal causa de câncer de pele é a exposição à radiação ultravioleta ao sol. Ok. Bem, agora nós vamos pegar o Dr. Ricardo e o Dr. Ricardo vai ensinar para nós coisas básicas que eu vou perguntar para ele. A importância da proteção sobre o câncer de pele, né? Ele já mostrou a relação do sol, o acúmulo das irradiações. Ricardo, faz um beabá para nós aí, desde a pessoa que, o caiçara que mora lá na praia, o litorâneo, e nós aqui, como que é o dia a dia de maior quantidade de proteção? O que a gente tem que fazer? Acordar, usar um protetor, qualquer protetor, hoje tem a sua garantia de metro, essa coisa toda. Se quiser falar nome aqui, o programa é aberto, não tem problema nenhum, marca o que for, fique à vontade, nós não temos nenhum conflito de interesse. E aí, no decorrer, de acordo com a profissão, hoje película de carro protege, óculos de sol protege, como é que você orienta o seu paciente que a gente deve se conduzir no dia a dia? E aí, no final de semana, vai para um clube, ou mesmo em casa, algum lugar, que a gente se relaxa mais um pouco. Como que você orientaria isso do ponto de vista de saúde, de prevenção, o comportamento da gente, como dermatologista? Carlos, você tem que personalizar a orientação. Se você tem um paciente que vive de terno, gravata e dentro do escritório, você vai pedir para ele para usar um filtro solar 30, fator de proteção solar 30, para que ele
de manhã se proteja. As pessoas muitas vezes se esquecem das Da orelha, orelhas, né? E acabam tendo câncer de pele na orelha. Então, esse paciente que no dia a dia ele já está, entre aspas, protegido, ele faz uma proteção a mais. Mas se você tem um salva-vidas, um exemplo, que vai estar de sunga, vai estar no sol o tempo todo, o ideal seria que ele usasse roupas com proteção contra ultravioleta, que nós temos hoje, com dióxido de titânio, são roupas que conseguem refletir o sol e nas áreas expostas um protetor solar acima de 30, um filtro que ele reaplicasse várias vezes. O que é fator de proteção solar? Se você começava a se queimar com 5 minutos, se o fator é 30, você multiplica 5 por 30. Você vai ter 150 minutos de proteção. Ah, que bacana. Isso em condições ideais. Porque se você cai na água, se você transpira muito, os momentos em que você pega mais sol, onde você toma o sol com maior intensidade, esportes na neve, depois esportes aquáticos, depois esportes de uma maneira geral. São os momentos em que há maior exposição ao sol. Porque você imagina, na água, na neve, o sol reflete. Então não é só o sol que você toma incidência direta. Mesmo que você se proteja, o sol reflete e vai te atingir. Ô, Ricardo, vamos voltar aqui que você falou um negócio que nem eu sabia, essa continha aí, achei muito interessante para os nossos internautas. A gente não compra o fator protetor de acordo com a tonalidade da pele? Sim, a primeira você pergunta. aumenta... Eu tenho um neto lá que ele é branquinho. Aumentar o 50 fator de pra proteção, porque ele queima com muito mais facilidade. Muito mais facilidade, ok. Quanto mais claro, menos se defende do sol. Quem é a pessoa que não tem defesas contra o sol? O ruivo. Esse é o tipo de pele 1. Esse é aquele que nunca bronzeia, sempre se queima. Sempre que se queima. Esse tem que ser protegido desde a infância. Por exemplo, meu avô era preto, né? O Brasil todo é mestiço, todo, né? Mas mestiço. meu avô era preto, pai do meu pai. Meu pai, ele casou com uma italiana, meu avô. Depois veio meu pai. Meu pai, quando se queimava, quando tomava sol, desculpa, ele ficava bronze. Meu pai casou com uma mais branca ainda, minha mãe italiana, né? Os primeiros dias de sol, se eu vou devagar, eu dou aquela primeira avermelhada, depois eu passo para um bronze. Então, quer dizer, um fator ideal, eu compro sempre os 50, tá muito? Tá ótimo. Tá ótimo. Excelente. E o tempo dele? E a importância de reaplicar, o ideal. Vamos voltar para essa continha que você fez. Para você ter uma proteção, você está reaplicando seu filtro solar a cada 60, 90 minutos, você tem que estar reaplicando. Em praia? Em exposição direta. Em exposição, pode estar jogando isso futebol. Não é viável no dia a dia. Não é viável no dia a dia. Quando então. você está na praia, você está na piscina, no lago, clube. na piscina, no rio, que a incidência é direta e você vai ficar por longo período. É muito importante que você, de 1 hora e meia, você fique reforçando. Ricardo, outra pergunta que chegou aqui para nós agora, que o pessoal está insistindo, já chegou várias vezes. A gente vê que, principalmente as mulheres, né? Cuidado com a beleza, cuidado com a pele, essa coisa toda. Cremes de hidratação, até que ponto funciona, até que ponto deve usar, qual o melhor creme. Lógico, eu sei que você vai me falar a individualização, a indicação, mas no dia a dia, né? Na correria, que compra no balcão da farmácia, compra no supermercado, né? Quanta gente às vezes viaja naqueles algrinhos, pô, traz tal creme para mim, traz esse com, como é que está na moda aí, Cetaphil, que tem não sei o quê. Eu estou tranquilo com o nome, eu falo qualquer coisa. Creme de Novalgina, do que for, entendeu? Então o creme, qual a orientação para as nossas internautas, para os nossos internautas hoje, na hidratação, no cuidado, a limpeza da pele à noite depois do banho, que você me ensinou, de passar as coisas. Coisas gerais hoje. Dentro do que for possível, se você puder, a gente tem que lembrar, nós vivemos num país com enormes carências, então você tem que pensar na população de uma maneira geral. Os cremes têm suas limitações. Todos os cremes, mesmo das maiores indústrias de cosméticos do mundo que estão presentes no Brasil, eles, na minha opinião, eles prometem mais do que eles entregam. É uma coisa que sempre me deixa com a pulga atrás da orelha. Como é regulamentado esse mercado? Porque você vê grandes marcas colocando publicidade de que você usa 15 dias e você rejuvenesce 70%. Isso é impossível. A gente trabalha com procedimentos em que você realmente invade a pele, estimula colágeno e você não consegue isso. Então, acho
ter uma ideia é o seguinte, eu acho que é muito importante, se você tem uma pele oleosa, procure produtos que são livres de óleo, porque senão você vai tentar hidratar, isso vai tornar a sua pele mais oleosa se o produto não for livre de óleo e vai te causar cravos, espinhas e vai causar mais problemas do que solução. Entendeu? Então, acho creme, efeitos de creme, deixar bem claro para os internautas que estão nos assistindo, os efeitos de creme, eles são limitados. Não acredite em tudo que você vê, seja parcimonioso na aquisição de cremes e procure usar um filtro solar, um hidratante livre de óleo se sua pele for oleosa, ou não livre de óleo se não for uma pele oleosa, com o filtro solar, você já vai estar tendo um cuidado enorme. O resto, se você quer investir mais, guarde um pouco desse dinheiro e procure um dermatologista da sua confiança. Então, Ricardo, tem perguntas que a gente está fazendo aqui, eu como médico, como seu colega, né, também lido na área feminina, com a beleza, com as coisas, e a gente tem que estar por dentro de muita coisinha aí, que hoje as informações são muitas. Mas estão me perguntando aqui, eu não posso deixar de perguntar para você, e que talvez até uma cultura que as pessoas fazem, às vezes é a irmã que faz na irmã, a cunhada, a mãe que faz na filha, e infelizmente, esse mercado da cosmetologia, sem ser na mão de médico, de profissional qualificado para isso, que tudo é ato médico, está fazendo. Limpeza de pele, aquela espremeção de cravo, aquela limpeza que fazem, e usam até produtos químicos e tudo mais hoje. Como é que está isso aí? O que vocês estão pegando de sequela? Que resultado que tem? Espreme. Ah, eu limpei, minha cara ficou ótima, não sei o quê. Como é? Se você procura uma profissional ou um profissional bem treinado na área de estética, ele fazer uma limpeza de pele, eu acho justo. Eu acho justo que ele ganhe o sustento da família dele, fazendo um trabalho para o qual ele esteja treinado, de preferência com a supervisão de um dermatologista. Agora, você falou um pouco atrás, nessa nossa conversa, sobre procedimentos invasivos. Procedimento invasivo é para médico. Para médico, sim, não tenha dúvida. Sabe? O nosso internauta Eu tem acho que que tirar tem dessa que entrevista tirar isso. Se ele isso- levar no coração isso e essa informação, eu estou satisfeito. Já valeu muito a nossa conversa. Eu fico muito feliz se essa mensagem ficar muito clara. Procedimento invasivo na pele, que é o nosso maior órgão, você sabe, né? Sim. Como ginecologista, o nosso maior órgão é a pele. Muito cuidado, porque tudo tem repercussão. Então, procedimento invasivo é para médico. Procure economizar, não vai atrás do mais barato, esse mais barato pode sair caro. Procure se informar e procure um médico. Já repeti isso aqui várias vezes, mas é um mantra, eu não canso de falar isso. Procure um médico da sua confiança. Um médico. A formação médica é muito longa para você poder estar habilitado para intervir, para ser agressivo, para você ter procedimento invasivo na pele. Ricardo, não poderia dar uma passada aqui nesse momento, né, que o mundo está vivendo da pandemia, do Covid, tudo que trouxe, né? Hoje, uma angústia, um pânico, um sofrimento que muitos não vão tirar mais porque perdeu seus entes queridos, né? O desemprego, a condição econômica e a paura que nós estamos de sair na rua, né? Ou até de receber quem chega da rua, né? Já estou chegando ao ponto de propor lá em casa para minha mulher até da gente tomar cuidado até com contato íntimo, porque eu não sei se eu estou levando o Covid para dentro de casa, você não sabe se você está levando para dentro da sua casa, e com neto, com filho, com parente e vice-versa, né? Então não tem nem explicação o que a pandemia trouxe em todos esses aspectos, fora o sofrimento de quem pega a doença e vai para um quadro grave. Mas eu não podia deixar de roubar essa pergunta aqui de você, de saber na tua área, na dermatologia, existe alguma coisa que, às vezes, a paciente entra no seu consultório e você já consegue... Porque eu acho que a grande história, além da prevenção, é o paciente assintomático, né, que está transmitindo. E o paciente sintomático na dermatologia tem um sinal, tem um sintoma que você... Opa, eu tô antenado ao Covid e você chama a tua atenção, ou na dermatologia hoje, do Covid. Na pele, você tem que estar muito atento, que você tem umas erupções na pele, aquela vermelhidão inespecífica, você tem lesões de extremidades, nos dedos, parecendo aquela doença perniose.
em que você tem problema de circulação, com frio, a Covid dá esse tipo de lesão, a Covid dá um tipo de urticária, a Covid tem lesões inespecíficas até agora que foram identificadas na pele. Agora, um sintoma, Carlos, eu não sei se é porque eu tenho um trabalho há muitos anos na área de cabelos, em que eu trato muito calvície, queda de cabelos, um sintoma que eu tenho visto que o paciente chegou com história de Covid, você pergunta, ele já está tendo uma queda de cabelos. É comum pós-infecção, com febre alta, pós-cirurgia, pós inúmeras causas, ter uma queda de cabelos. Mas o que a Covid vem mostrando para a gente é uma queda mais precoce. Nós chamamos a queda de cabelo de eflúvio telógeno. É um nome médico porque o cabelo, a fase de queda dele, chama telogênica. E a Covid faz isso de uma maneira muito precoce, porque é muito comum que você passe por uma cirurgia, 3, 4 meses depois você tem uma queda dos cabelos. Você teve uma infecção com febre alta, você tem queda dos cabelos. Mas na Covid é mais precoce, 2 meses o paciente já apresentando queda de cabelos. E aproveitar que nós estamos tendo essa oportunidade, eu posso dizer aqui dentro do nosso sindicato, o Sindicato dos Médicos, e ter uma mensagem de solidariedade com as famílias que nós estamos chegando a quase, para nós médicos que fomos treinados para salvar vidas, para ajudar as pessoas, ver que nosso país está chegando a quase 400 mil mortos. Se você transformar isso em famílias, são muitas pessoas sofrendo, além dos distúrbios psiquiátricos das pessoas que adquiriram a Covid ou que não adquiriram e que vivem sob o medo. Então, acho que a gente precisava, nesse momento, das nossas autoridades, de mais empatia, de mais solidariedade, para ajudar um povo tão sofrido quanto é o povo brasileiro. Pois é. Bem, você falou da parte afetiva e desse transtorno que está causando essa situação. A gente não gostaria nem de entrar nas políticas públicas que o nosso país passou e a consequência que a gente está colhendo disso hoje, né? Vamos torcer para que o número de vacinas matematicamente se corresponda, para a gente atingir o maior número de vacinados possível, e vamos torcer, pedir a Deus e aos cientistas, a tudo, que a gente consiga entender e controlar até que ponto, né, a mutação do vírus. Mas chegou aqui uma pergunta aqui, eu vou te passar para você do jeitinho que o nosso internauta está perguntando. Doutor, até onde ou aonde que não tem conserto a minha calvície? O que o senhor está fazendo para a calvície? Olha, esse é o Antônio, de onde? De Belém. O Antônio de Belém, ele só não falou a profissão dele. Tudo bem, Antônio? Está perguntando aí. E manda dizer que, tá aqui, ó, manda dizer que vem tratar com você se você puser cabelo nele, que ele é careca. Olha, Carlos, se tem uma área que evoluiu enormemente... Conta para nós aí. O tratamento da calvície hereditária. Você tem principalmente 2 tipos de medicamentos que são aprovados, medicamentos testados com resultado consistente, que é o minoxidil e os bloqueadores da 5-alfa-redutase, que é uma enzima que na calvície vai afinando o cabelo, afinando ao contrário do que as pessoas pensam. Sempre a pessoa que procura para um tratamento de calvície, ela chega falando, eu estou com queda dos cabelos. São coisas completamente diferentes. Elas podem até se associar, mas calvície é uma coisa, queda dos cabelos é outra. A calvície, de uma maneira simples, é você entender por uma herança, um fator genético, o hormônio testosteronal chegar no folículo onde o cabelo cresce, ele sofre a ação da enzima que transforma num hormônio mais potente e que vai afinar o cabelo, vai clarear o cabelo, vai encurtar o cabelo. Se a gente resumisse isso, vai atrofiar. No homem isso é muito característico, você vai tendo aquela retração frontoparietal, quer dizer, isso. As entradas vão aumentando, depois... Vai raliando aqui, né? Exatamente. Na mulher, que é uma coisa que é um pouco mal esclarecida, as mulheres também herdam calvície. E é só que a calvície na mulher ela é diferente. É uma rarefação difusa no couro cabeludo. E no homem aqui no parietal, no homem é característico. Aqui, as entradas, aqui e aqui. Certo? Então, isso evoluiu muito, o tratamento clínico. Quanto mais precocemente você começar a tratar, principalmente usando os bloqueadores de 5-alfa-redutase, você muda o curso dessa calvície. Então, para aí. Vamos lá.
começou a sentir que está perdendo cabelo, está começando a entrar aqui, né? Ou aqui, esse chumacinho aqui nosso aqui, já tá, vai pentear, cai, já está um pouquinho menos. Além de quando você sai do barbeiro, parece que cortou mais, procura o médico. Você começa a ver mais o couro Procura o cabeludo. dermatologista. Isso aqui. serve para homens e para mulheres. mulheres. E aí o tratamento precoce vai retardar muito, recupera muitos cabelos que ainda não atrofiaram. E uma outra área que evoluiu muito são os transplantes de cabelo, em que você tem as áreas doadoras, principalmente aqui, essa região atrás da cabeça, região occipital, e hoje tem a cirurgia robótica, que é pouco traumática e consegue resultados surpreendentes na queda dos cabelos, respeitando os limites da ciência e da medicina. Não estou aqui dizendo que qualquer calvície vai se resolver. Primeiro ter o diagnóstico para depois fazer o tratamento. E o que você está fazendo em calvície dentro desse contexto? Você respondeu que o nosso internauta lá de Belém perguntou. O que você está fazendo na calvície? Você está fazendo tudo, Ricardo? Faço tudo. Tenho uma parceria com um colega de São Paulo, que é o Dr. João Carlos Pereira, um excelente, um pioneiro. Depois seria muito bacana que você conversasse com ele. Vamos fazer a entrevista por Zoom com ele. Vamos integrar. Por Zoom é possível. É possível. Com resultados espetaculares. Até mostrar filmes, nós temos toda essa oportunidade. Na área de transplante. A área de transplante foi uma área que evoluiu muito. O tratamento clínico evoluiu muito. O tratamento com laser é muito bom, porque o laser ele aumenta a circulação sanguínea no local, ele faz um drug delivery, porque qualquer medicamento que você coloque na pele ou no couro cabeludo, nós temos a camada mais superficial da pele que bloqueia a penetração, você vai ter uma penetração de mais ou menos 3%. E com laser você consegue quebrar essa barreira, o medicamento penetra mais, prolongar a fase de crescimento do fio, enfim, ajuda muito no tratamento da calvície. Antes da cirurgia, tudo Antes isso, da né? cirurgia. Tudo E isso. depois também você tem que manter, porque você não vai ter como mudar a genética desse paciente. Existe hoje uma pesquisa de um grande laboratório japonês, como você disse que não tem nenhum conflito de interesse. De jeito nenhum. É Shiseido, que é um grande com um laboratório de genética, e estão trabalhando muito a parte de células-tronco. Eu acho que isso vem. Eu sou entusiasta de pesquisa, de novidade. Eu acho que você, com cuidado médico, mas você não pode bloquear. Eu vou te dar um exemplo. Teve um congresso brasileiro de dermatologia aqui em Brasília, um colega me pediu para dar uma carona para um professor, um catedrático de um outro estado, e eu entrei no carro com ele, aquele bloqueio com a novidade. Porque eu não preciso de laser para trabalhar, porque eu faço com isso, mas faz não com a mesma qualidade e com muita dificuldade. Então, acho que a gente não deve bloquear a mente para nada, Carlos. O novo está aí para a gente, com cuidado, com cautela, principalmente quem é médico, para você se envolver com cuidado e oferecer o que é melhor para os seus pacientes. Porque senão, se você não tomar cuidado, você é um grande médico, sabe disso. Você vai estar falando de passado. É verdade, sabe? Não tenha dúvida. E é muito rápido no mundo de hoje. As coisas mudam muito rapidamente. Outro dia eu estava com um amigo tomando um café e eu percebi que ele estava num relativo sofrimento pela calvície, né? E até eu brinquei com ele, rapaz, não preocupa com isso não, pô. Tipo assim, né? Você tá um cara bem sucedido, família tá feliz, eu tô vendo teu sofrimento com essa calvície. Ele falou para mim, é porque você tem essa cabeleira na cabeça, senão você ia ver, me respondeu, né? Então eu percebi que estava um sofrimento atroz. E dentro disso, até para esclarecimento dos nossos internautas, qual a calvície que não tem jeito? Aquele paciente chega no teu consultório, em que estágio que ele chega, o careca mesmo, e não tem ainda o que fazer, ou tem qualquer coisa para fazer? Dá para implantar alguma coisinha, uma expectativa? Desde que você atenda precocemente, você pode ajudar. Agora, uma calvície instalada, aquele paciente que muito jovem, ele fica totalmente calvo, ele não tem área doadora, Carlos. A área é muito pequena, então você não consegue esteticamente fazer um trabalho que vale a pena. É muito pouco folículo, entendeu? Sei. Você tem que ter uma área doadora legal. Para surpresa, você sabe que das pessoas, as mulheres têm mais dificuldade com os cabelos, porque as mulheres têm menos área doadora. Né? Porque tem o cabelo mais longo, mas quando você puxa para tirar os folículos, as mulheres normalmente
tem mais dificuldade com o transplante. Não é que não possa fazer, mas é mais difícil. Fenelon, dentro desse negócio da calvície, meu genro viaja muito, né? E ele está até para ir lá com você, que já está incomodando um pouco. Ele já está perdendo, raliando aqui, está tendo as entradas e tal. E aí eu falei, bom, vai lá no Ricardo, pô, o Ricardo vai te orientar, vai te tratar e tal. E dentro disso, um dia ele veio do futebol dele e falou para mim, escuta, Carlos, eu soube por um colega, lá um coronel da PM, que até parece que viajou para tratar de uma calvície, e disse que o melhor centro do mundo hoje, se eu estiver falando besteira, me corrija, está em Israel. Como que está o tratamento da calvície em geral no mundo, Brasil? Existe alguma coisa que tem essa diferença, essa distorção de maior experiência nessa área em algum local? Como que nós estamos aqui no Brasil na calvície hoje? Como é que está aí? Olha, o que eu tenho visto é na Turquia, não é Israel. Desculpa, você me corrigiu agora, processei de novo. Turquia, ele falou para mim, perfeito. E o que ocorre é que tem quase que um turismo. O paciente viaja, ele faz como se fosse um pacote, tudo incluído, e lá ele faz o transplante de cabelos. Eu acho o Brasil, tem alguns médicos no Brasil que têm uma excelência nessa área de transplante de cabelos, extremamente avançados, não ficam a dever nada no mundo. E eu acho uma coisa muito insegura você fazer um transplante na Turquia, se der tudo certo, é isso que eu ia perguntar, e aí? Porque é um transplante em série. Eu tive a oportunidade de assistir uma aula no INCAS, é um congresso que acontece anualmente em Paris, sempre final de janeiro, fevereiro, e eu vendo a aula, eles colocam inúmeras macas, os pacientes deitados e vão fazendo o transplante. Você sabe que a natureza humana, o corpo ajuda muito o médico. Muitas vezes, apesar do médico, o paciente fica bom, né? Sim. Então, se der tudo certo, ótimo. Mas se não der certo, você vai recorrer a quem, Carlos? Exatamente. Você já não está na Turquia mais. Eu acho isso... olha, procura um bom médico, se informe. Eu acho isso uma temeridade. Eu não acho que é uma boa ideia. Eu nem gosto dessa coisa de fazer um pacote, tudo incluído. Medicina não é uma coisa para ser feita em grande escala. Medicina é devagarzinho, é artesanal, principalmente transplante. Para você ter um resultado, já que você vai investir nisso, você quer um resultado estético bom. E você pode não alcançar isso. O grande apelo para que as pessoas façam esse tipo de movimento, de ir à Turquia para implantar cabelo, é o preço. E isso é perigoso. Eu acho que não se deve fazer isso. Os resultados... Nós temos médicos fantásticos no Brasil. Economiza um pouco mais de dinheiro, demora um pouco mais a fazer, faz uma restrição aqui, mas quando for fazer, faça com alguém muito bom, para que não fique uma coisa caricata. Não fica uma coisa parecendo aqueles cabelinhos... tá me fugindo aqui. Passarinho bica, né? Fica aqueles cabelo de boneca. Cabelo de boneca. Entendeu? Aquela coisa... Não, ali é horrível. E isso hoje não existe mais. Se você tiver um bom médico, a sua indicação, porque a indicação em medicina é tudo, né? Sim. Principalmente para cirurgia. A indicação, você tem uma boa indicação, tem uma área doadora boa, você vai ter resultados espetaculares. Você pode ter certeza, Carlos, que você está convivendo com pessoas que você não imagina que elas passaram por um transplante quando é bem feito. Olha que praticamente bacana. Você não percebe, é imperceptível. Ricardo, para terminar sobre o implante, estamos com muitas perguntas aqui depois para te mandar, te encaminhar. Os nossos resultados de Brasília hoje se comparam a São Paulo, Rio, Tem Porto bons Alegre? médicos, comparam. Você tem bons médicos em Brasília. Então, você que está me perguntando aqui hoje, né, o nosso internauta aqui de Brasília, então nós estamos sossegados também com os resultados dos implantes aqui, né? Sim, com certeza. Transplantes. Transplantes, isso. Para quem não trabalha na área, sempre fica. Sempre fica. Porque essa dúvida. Porque implante é você pegar um cabelo que não é do próprio paciente e implantar. Transplante, que é o que se usa, não se faz implante mais. Todas essas tentativas foram mal sucedidas porque o organismo rejeita. Agora, transplante é você tirar o seu próprio cabelo de uma área que tem muita densidade para uma área de menor densidade. O próprio nome fala, mas a pergunta vem e o entrevistador embala. Ok. Bem, internautas, você, colega médico, colega médica, você da área da saúde e de todos os segmentos, eu acho que a gente recebeu um presente aqui com o Dr. Ricardo Fenelon, dermatologista, que veio
conseguimos, né, Ricardo? A gente ficaria aqui horas falando da sua especialidade, mas trouxe aqui para nós informações sobre o câncer de pele, sobre o sol, sobre cuidados, sobre hoje como que está a dermatologia, tecnologia e a área em especial que ele atua, que é na laser terapia, né? Mostrou toda a tecnologia para nós, tirou muitas dúvidas e vai continuar tirando muitas dúvidas. Já deixou um convite para uma volta aqui, para a gente, em função da quantidade de perguntas aqui, nós vamos peneirar tudo isso aí. E agora, Ricardo, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, deixasse sua mensagem. Estão pedindo aqui que deixe seu telefone, onde que é a sua clínica, qual o nome da sua clínica. Aqui nosso programa, desde o início, como eu falo, quem vem aqui, não tem conflito de interesse nenhum, fique à vontade onde você está, que já tem gente aí que quer te procurar, e assim, foram com os outros colegas das outras especialidades que por aqui passaram, né? Porque esse é um programa de informação, e a gente busca informação, não tem aquele negócio, escuta, você não tem ninguém para me informar um marceneiro bom, um pedreiro bom, um mecânico, eu estou precisando de um negócio para o meu carro? Aqui não é diferente. Aqui eu estou informando a área da saúde, não é verdade? E aqui a gente traz colegas da melhor qualificação possível, em todos os aspectos, na seriedade que faz, na atualização, na tecnologia e tudo, porque o programa aqui, para quem que é? É para você, internauta. É para você, colega médico também, que está em cidades mais afastadas, de menor porte, que a dermatologia hoje tem colegas em todos os lugares, mas bem menos, né? Que podem encaminhar seus pacientes com tratamento para o grande centro. Você, colega que está nos rincões atendendo, você clínico, né? Diversas condições que esse programa tem recebido muito retorno, Ricardo, que as informações que chegam para os colegas têm sido de bom tamanho. Útil, né? Muito útil, acho que a palavra foi essa, muito útil, você entendeu? E a palavra final da preocupação do Gutenberg, a minha preocupação, qual que é? Levar ao médico que está assistindo, ao paciente, ao internauta, a informação. E ao médico especificamente, levar para ele conhecimento, porque o nosso programa ele fala de coisas mais específicas possíveis, das coisas mais comuns, para que o resultado final seja quem? O paciente lá na ponta. Então é um programa educativo e informativo, tá? Então eu queria que você fique à vontade para as suas considerações. Carlos, eu fiquei escutando você aí, falando da importância da informação, e eu acho que nós, como médicos, o que a gente procura é esclarecer as pessoas para que elas tenham oportunidade de fazer a melhor escolha e se beneficiar, cuidar da sua saúde. E dizer que foi um prazer, primeiro, falar com um amigo, com um colega, no Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, que é um sindicato extremamente atuante, um sindicato que é um orgulho para nós médicos, que foi um prazer estar aqui na Casa dos Médicos, falando sobre medicina. E quando a gente está falando do que gosta, a gente não vê o tempo passar, falamos quase 1 hora aqui e parecendo que tem 10 minutos. Então, fiquei muito feliz de comparecer ao sindicato e de poder informar um pouco do nosso trabalho. E onde você está, Ricardo? Deixa seu endereço, telefone para nós. O meu endereço é... Nome da clínica, deixa para Clínica Ricardo Fenelon, no Liberty Mall, Torre B, sala 1210-12. O telefone 3361, o DDD 3326-2213. E você tem mais uma clínica da Asa Norte? Tenho o Centro de Dermatologia e Laser de Brasília, na 607 Norte, no edifício Brasília Medical Center, sala 8 e 9, o telefone 61-3445-1375. Ok. Bem, internautas, eu espero que vocês tenham gostado, pela quantidade de perguntas, pela nossa audiência, com certeza, né? E repliquem. Esse programa nosso, ele anda o Brasil todo. O Dr. Gutenberg repassa ele pela Federação Nacional dos Médicos, nós aqui pelo Sindicato dos Médicos, para as demais instituições corporativas da área médica, como o grande objetivo que é a informação. E para você, colega, poder dar o melhor atendimento, a melhor orientação, que o alvo final nosso é o tratamento do paciente, é a orientação do paciente e o que a gente faz que se dedica ao paciente, não é verdade? Saúde. Dependendo de qualquer coisa. Saúde em primeiro lugar. Muito obrigado pela audiência. Um abraço a todos.